E curiosidades sobre o seu pet. A apresentação Moreira da Silva. Aqui na sua Maceió AM 1020. Todo mundo ligado na melhor. Um show de rádio. Yo soy Elita Vivas, venezolana, y aquí en Maceió yo escucho el programa Super Mañanas con Marcos Rodrigues. Marcos Rodrigues. Muito bom, estamos de volta com o Supermanhã, o ponto alto da notícia, agora 9 horas e 37 minutos, 9h37. Eu estava falando para você, antes do intervalo, sobre a nossa próxima entrevista. Eu estou recebendo aqui pela primeira vez aqui nos nossos estúdios o meu xará, o Marcos, né? O Marcos Moura. Ele é odontólogo e veio falar de um assunto que muitas vezes as pessoas têm vergonha de falar e por ter vergonha não resolve o problema. E aí, resultado, fica sofrendo constrangimentos, não é? As pessoas às vezes se afastando e tem sempre um ditado, que quem tem mau hálito não percebe e quer sempre falar perto do outro. Aí o outro que percebe, né, vai se afastando, não tem coragem de falar para a pessoa e ainda fica espalhando o problema. Aí, de repente, a pessoa ganha um apelido, não é? Fica sofrendo bullying sem saber por que é. Então, vamos falar desse problema de forma amadurecida? Que tal? É a minha proposta aqui com essa entrevista. Marcos, seja bem-vindo aqui ao Supermanhã. A gente já estava conversando aqui nos bastidores, eu antecipei para quem estava nos ouvindo, não necessariamente o mau hálito é causado por algum problema de cárie, algum problema dentário. Você falava que tem outras condicionantes também que podem levar até isso, né? Muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao Supermanhã. Bom dia, queridos ouvintes da Maceió AM, um prazer estar aqui falando sobre esse grande tabu que é o mau hálito. Realmente, Marcos, existe mais de 60 causas para dar o mau hálito. Peraí, 60 causas? Mais de 60 causas. Aí é brincadeira. Mais de 60, mais de 60. E o importante é saber que 90% dessas causas estão localizadas na boca. E nem sempre é problema dentário, problema gengival. Um dos grandes fatores do mau hálito é o problema salivar. É uma alteração tanto de quantidade como de qualidade. Se for de mais é problema, se for de menos também é problema. Não que seja problema, a qualidade que ela não pode estar boa. A saliva ela não pode ser uma saliva como se fosse muito grossa. Essa saliva grossa, que tem um componente chamado mucina, ela vai aderir às bactérias, os restos de alimento, células descamadas na boca sobre a língua, formando aquela camada amarelada sobre a língua, que é de onde vem o mau hálito. Os gases de enxofre são causados por uma fermentação dessas bactérias e dessas proteínas, aquela camada chamada de saburra lingual. Então, hoje em dia, já falamos que faz parte do higiene bucal correta, escovação, fio dental e limpeza de língua. E sempre eu ressalto que escova é de dente, escova não foi feito para limpar língua. Porque a região que a gente precisa limpar a língua é a região mais posterior, aquela que fica lá na garganta. A escova ela tem um diâmetro alto. Se a gente for tentar limpar, a gente vai colocar tudo para fora. Bate no céu da Bate boca, no céu pode da boca. empurrar a língua para baixo e estimular a ideia de vômito. Isso, né? dá ânsia. Da ânsia e do as vômito. pessoas se enganam com a escova achando que está limpando. Então, na farmácia existe artifícios chamados limpadores de língua, certo? Ou escovas de língua, onde as cerdas são mais curtas, mais resistentes, e você, com o movimento de escovação delicadamente, deve limpar essa região. E uma dica importante, como a língua ela é um músculo com movimento involuntário, na limpeza de língua é necessário, com uma toalhinha ou com uma gaze, com uma das mãos, a mão esquerda, por exemplo, você colocar a língua mais posterior, mais para fora, segurar a danada da língua, para não criar essa ânsia e você fazer a limpeza correta. Então tem uma técnica. Tem uma técnica específica. Para que o movimento não estimule a ideia de você querer colocar tudo para fora, como ele está falando, a ânsia aí de vão. Então você pode segurar literalmente e fazer. Para quem está nos ouvindo
Para o adulto já pode ser um tabu, como você vem falando, mas para o pai que tem que educar o filho, ele pode tentar segurar, ajudá-lo ali também, porque, no geral, a criançada até segue o ritual da escovação. Mas se ela não for feita corretamente, também vai causar mau hálito do mesmo Muito jeito, bem né? colocado, Marcos, principalmente nessa época de julho, que estamos de férias, a criançada toda de férias. Eu faço um alerta para os pais observarem, né? Os filhos geralmente seguem as orientações que os pais fazem. Então comece você inicialmente fazendo a limpeza, passando para a criança a necessidade de limpar, que esse hábito ele vai seguir durante todo o resto da vida. E não deixe a criança, né, fazer sempre sozinho. Sempre verifique. Ser se um está hábito de fazendo família. Um hábito ali de por ali. família para poder fazer a limpeza correta. Doutor Marcos, a pessoa vai dormir e faz a escovação, faz a sua higiene, usa o fio dental. O ideal é que, inclusive, isso venha ocorrer horas depois de ter feito a última refeição e vai dormir. E quando ela acorda, ela tem um cheiro característico, um odor característico daquele mau hálito matinal. Aquilo é normal ou também pode ser evitado? Aquilo é normal, é fisiológico e principalmente é a prova de que a saliva ela tem uma ação de autolimpeza na boca e antimicrobiana. Então todos nós, eu acordei, Marcos, você acordou com mau hálito. Agora, após tomarmos o café da manhã e higienizarmos corretamente, durante o dia, com a própria saliva, nós estamos prevenindo o acúmulo de bactérias na boca. A hidratação tem alguma coisa que favoreça a aliviar essa questão do mau hálito, doutor? 99% da saliva é água. Então, tem pessoas que não bebem saliva. Olha uma dica importante da Organização Mundial... Não bebem água, né? Algumas pessoas não bebem água. Não bebe água, é. Olha a dica da Organização Mundial de Saúde. Multiplique o seu peso do corpo por 35 ml de água. Vai dar o resultado da quantidade ideal de água que você deve beber diariamente. Nós não temos tantas baixas temperaturas na época do inverno, mas até com a chuva as pessoas deixam de beber água, achando que a água só se deve beber quando temos sede. Quando tem calor. Quando né? tem calor. Então, faça essa conta. Vou repetir. Pegue o seu peso, multiplique por 35 ml de água. Vai dar o resultado total. Uma criança, com certeza, vai beber menos quantidade. Um adulto com mais peso corporal vai ter uma quantidade maior. Às vezes, chegando até mais de 2 litros. Criou-se um padrão. Beber 2 litros. Não, tem gente que precisa beber mais de 2 litros de água para ter uma boa salivação. Eu falei pro senhor aqui no intervalo, e vou colocar publicamente, eu quando cuidava das minhas meninas, eu ficava impressionado. As bichinhas só comiam leite, né, quando era pequena. Mas danada para ter um mau hálito por causa do leite. Tem alguma coisa, o leite tem algum tipo de influência que favorece o mau hálito também? Com certeza. Não é intolerância à lactose, é a própria proteína do leite. Ela tem quem ingere muito, porque existe até uma corrente da medicina que fala que leite é para bezerro, a gente não precisa. E a mulherada ainda fica perguntando, mas aí como é que eu vou deixar de beber leite se eu preciso de cálcio? Então temos outras fontes de energia, de alimentos que tem o cálcio, então não precisa do leite. E a proteína, com a proteína do leite, nós formamos mais um muco. O muco nessa região nasal, que existe um gotejamento nasal posterior. Esse muco, que é proteína, ele vai pingando, literalmente pingando na garganta, na região posterior da língua, formando a tal da saburra e, principalmente, se não é limpa, vai exalar esses compostos de enxofre. Vamos falar de outra coisa, já que a gente chegou no leite, vamos falar do queijo. Tem aquela viagem, né, que o povo faz para o sul, que sai provando queijo, né? Tem o roteiro dos queijos lá na região sul do país. Quando você chega no final do roteiro, você já comeu tanto queijo que você nota uma alteração no sabor da boca, inclusive na salivação, que é queijo com vinho. As duas coisas, tanto o queijo quanto o vinho, são produtos que eles vão se deteriorando, né, com o tempo. Inclusive, o melhor queijo que tem, ele passa por um processo de, abre aspas, tá, pessoal? Apodrecimento, mas é a ação natural da própria bactéria. Mas se acontece no queijo e se eu como, aquilo fica na boca também, né? O queijo seria o derivado do leite, que vai prejudicar. E o vinho, ou como qualquer outro produto alcoólico, inclusive os bochechos com álcool, que não são recomendados, eles vão causar uma descamação. Então, onde tem proteína, até no churrasco mesmo, a quantidade de carne que você ingere com proteína, naquele momento pode alterar o seu hálito.
Mas por isso que temos que estar sempre nos hidratando, fazendo higienização correta com a limpeza da língua para prevenir. Mau hálito, Marcos, é fisiológico. Se você não faz as higienizações corretas, o uso do fio dental, dando sangramento na gengiva, eu sempre falo, gengiva que está sangrando não está sadia. Ah, doutor Marcos, quando eu passo o fio dental sangra. Então você está passando o fio dental errado ou não está passando como deveria passar. E é uma ferida que pode causar problemas sérios, inclusive problemas cardíacos. É uma porta de entrada, uma boca que tem sangramento é uma porta de entrada para bactérias que podem se alojar no coração, no cérebro, dando problemas mais sérios. Recentemente a gente viu alguns casos de famosos aí que tiveram problemas sérios. Vamos fazer um capítulo só sobre essa história aí, porque esse assunto só ele dá pano para manga, vai além também da questão aí do mau hálito. Tem alguma fase na idade da pessoa que tem mais mau hálito, doutor? Ou não tem nada a ver? Se ela consegue seguir essa regra da higienização, sempre vai estar com isso controlado. A mau hálito não atinge, vamos dizer, atinge todas as idades, não tem preferência por sexo, por cor de pele, nada. Todos nós somos passíveis de ter mau hálito. Devemos prevenir sempre. Claro que na terceira idade, com a ingestão de medicamentos antipertensivos, para colesterol, para diabetes, esses medicamentos diminuem já a saliva, a produção de saliva. Por isso que tem que se dar uma atenção redobrada nessa idade beber água. Então, se você tem o seu papai, mamãe com mais idade, vovô, vovó aí, veja a quantidade de água que eles estão bebendo. Então, é necessário estar sempre mais hidratado para compensar esses medicamentos. Mas até em crianças também, na fase que está se formando a oclusão, tem muito problema respiratório, e aí dando formação de muco, desse gotejamento, também pode acontecer. Então, qualquer idade pode acontecer isso. E se seu filho é um adolescente, ele anda meio retraído, e se você já sentiu alguma alteração do hálito, veja se ele não está sofrendo bullying na escola, que é realmente muito comum. Então, existe aquele problema da gente falar entre amigos do terceiro. A gente não chega para falar com a pessoa. Às vezes, por não ter intimidade. A Associação Brasileira de Halitose, da qual eu faço parte, existe um projeto chamado SOS Mau Hálito. Se você não tem muita intimidade com aquela pessoa, você entra na associação, no site da associação, abha.org.br, e digita o e-mail dessa pessoa. Anonimamente, a associação vai mandar uma carta para essa pessoa, dando todas as orientações, o que deve ser feito para ela não se isolar. As pessoas entram em depressão por causa desse bullying, achando que está com mau hálito 24 horas por dia. É um problema tão sério que às vezes há necessidade da gente encaminhar até para um psicólogo. Porque ao falar com as pessoas num grupo de amigos, se uma outra pessoa coça o nariz, tem pessoas que já acham que está com mau hálito e andam 24 horas com chicletes, com balas, achando que vai amenizar, e não existe como mascarar o mau hálito. Era a minha próxima pergunta. Essa o senhor roubou aqui do meu roteiro, né? Pegou no bom sentido do meu roteiro. Porque eu já vi que tem toda hora gente com bala, em especial os fumantes. Eu já notei que os meus amigos que ainda estão nesse hábito ultrapassado do fumo, tem sempre uma pala, não, vou pegar um house preto, que é o mais forte, que é não sei o quê. Quer dizer que isso é engodo. São mascaradores e que prejudicam. Imagine o house, que ele tenha uma cola, como se fosse o açúcar, né? E aí, sobre a língua, ele cada vez mais vai aderir. Então, a sensação da boca com aquele gosto não elimina o cheiro. Com certeza a gente vai continuar sentindo o hálito alterado e às vezes até pior. Mau hálito tem tratamento. Descobrindo a causa, tratando, se resolve e se controla. Para o combate ao mau hálito, tem alguma coisa natural, além desses hábitos, a gente ter que tomar água, por exemplo, tá sempre administrando essa dose, ou, por exemplo, não, vou comer uma planta, porque no interior, lá no Ceará, o pessoal fala muito do juá, o juá para a escovação.
E a propaganda do Juá é que ele também combate o mau hálito. É por aí ou a ideia é fazer o hábito de higiene moderno, como o dentista orienta, como a própria sociedade brasileira orienta? O que é que o senhor diria sobre isso? Como a gente falou, nada disso funciona, Marcos, se realmente não descobrir a causa. Se o mau hálito for instalado, é porque algum fator importante, uma causa principal e secundárias, estão lá e precisam ser tratadas. Se qualquer coisa que a pessoa for fazer nesse período com essa causa lá é forte, não vai resolver. Agora, prevenir mau hálito para controlar, todos nós temos que fazer diariamente. Como? Ingerindo bastante água, fazendo a nossa higienização correta após as refeições, se alimentando de frutas entre refeições, não ficar de 3 a 4 horas sem se alimentar, porque aí a boca fica seca. E aí o principal, na hora da higienização, olha essa dica importante. O mau hálito acontece na região que a gente chama da orofaringe, na garganta. Então, sempre após a higienização, limpeza de língua, fazer gargarejo com a água, colocando a cabeça para trás e a língua para fora da boca. Porque quando a gente inclina a cabeça para trás para fazer o gargarejo, o que é que acontece? A língua encosta no céu da boca e o turbilhamento, que é a função mecânica do turbilhamento da água, limpar a garganta, não chega na garganta. Gargarejo vem de garganta, língua para fora com água. Na hora do seu banho, coloca um pouquinho da água, língua para fora, inclina e faz gargarejo, para poder limpar essa região da orofaringe. Só falando um pouquinho, nós temos uma superfície anatômica chamada de valécula na garganta. É uma concha. Então, essa concha fica todos os resíduos do muco que desce. Então, com esse gargarejo, a gente elimina esse muco, prevenindo o mau hálito e prevenindo os cásios amidalianos. Cásios amidalianos, muita gente acha que causa mau hálito, mas não é. São pequenas massinhas amareladas, pequenininhas, que se alojam na garganta, causando, com frequência, uma amidalite. E esses casos amidalianos, se a pessoa já teve a curiosidade ao tossir, expeliu, segurou ele, amassou e colocou no nariz, é um cheiro muito, mas muito forte. E o que é que acontece? As pessoas vão no otorrino e aí pede para tirar a amígdala, que hoje em dia não se faz essa cirurgia. Não faz mais essa cirurgia, não se faz com tanta frequência. Era uma moda na adolescência. E continuam com mau hálito. Então, é necessário esses gargarejos para prevenir. Lógico que isso, eu estou falando numa pessoa que tem uma saliva boa. Claro. Porque aí a saliva, como eu falei, ela está limpando a boca e a garganta. Como a gente está falando com um odontólogo, é o profissional com quem a pessoa tem que desabafar e a partir dali descobrir o melhor caminho. Vou lhe dar outra dica também, doutor. O banho com a água morna, para gente que trabalha com comunicação, qualquer coisa que fique nesse muco, né, próximo da garganta, ao longo de você ter andado em ambiente com ar-condicionado, no carro, no meio ambiente, ele se acumula ali e se você tiver com baixa imunidade, o que é uma característica natural, principalmente nesse período de inverno, ele se acumula de um jeito nessa parte nasal, lá no fundo, saindo na garganta e provoca inflamação. A técnica que a gente faz é o seguinte, é um pouquinho de água, como você falou lá, coletor na mão, aspira um pouco e essa água ela consegue fazer meio que um retorno, né? Uma limpeza saindo na garganta e naturalmente você elimina. Respira melhor, percebe inclusive uma mudança na alteração do odor, porque às vezes quando a pessoa está gripada, o nariz entupido leva também a ideia do mau hálito. Aí eu já estou falando da experiência pessoal. E de certa maneira pode ser uma dica também. Mas o que eu queria saber do senhor é se o uso de prótese e pessoas que fazem implante dentário também em algum momento, por conta da manutenção dessa situação, pode levar a mau hálito? Pode levar. Aí já seria os problemas bucais, né? Uma gengivite, uma periodontite. A prótese, ela não por si só, ela vai causar mau hálito. Ela precisa estar bem adaptada. Então, se a prótese foi colocada há 2 anos, tire um novo raio-x para ver se não está tendo infiltração, porque se tiver, ela vai causar um problema na gengiva que vai dar mau hálito. A gengiva já vai começar a sangrar. O implante, as pessoas acham assim, eu perdi um dente, vou fazer o implante e não vou ter problema, mas nunca na vida. Errado. Como existe a periodontite, que é uma inflamação ao redor do dente, uma doença muito comum hoje em dia é a periimplantite.
uma inflamação ao redor do implante. Por quê? Por falta de adaptação correta, por falta de higienização. Além da escovação fio dental, às vezes no implante é necessário a escova interdental. Uma escova pequenininha que encontra na farmácia, mas que todo dentista tem que dar essa orientação para o paciente, para poder evitar inflamação. Uma boca saudável sem sangramento, com prótese ou sem prótese, tanto faz. Mas se tem prótese e sangramento, tem algo errado que precisa cuidar. Outro fator bucal muito comum também são os dentes do siso. Aqueles terceiros molares, lá no fundo, que por volta de 18, 19 anos começam a erupcionar e às vezes eles não saem por completo. E aí aquele dente causa uma inflamação na gengiva, que é a pericoronarite. Localização do dente do siso é próximo à garganta, então fica infestado de bactérias que vão dar o mau hálito. Periodontite, inflamação do osso. Pericoronarite, inflamação da gengiva. Precisa visitar o dentista, então já chegamos em julho, olha o alerta. Se até agora você não visitou o seu dentista, tem algo errado. Já está na hora de marcar uma consulta de avaliação. Ah, doutor Marcos, dentista está muito caro, eu não tenho condições agora. Quanto mais você deixa os problemas, mais caro fica. Uma limpeza tem um valor bem tranquilo, mas se você precisar fazer canal, fazer extração, prótese, claro que vai ficar mais caro. Então, prevenir é muito mais saudável e barato. E essas coisas que o senhor tem dito, também encontramos na rede pública? Os postos, tem encontram, né? Realmente existe uma determinada dificuldade, inclusive sobre esse tratamento do hálito. Eu sempre faço as campanhas, já quero até fazer me convidar, Marcos, para 22 de setembro, é o Dia Nacional de Combate ao Mau Hálito. E geralmente a gente tem feito campanhas junto às universidades daqui e a gente consegue fazer exames de saliva, consegue fazer um trabalho gratuito para toda a população. Então, quando eu já tiver com toda a programação, a gente vem divulgar aqui com vocês para poder ajudar cada vez mais a população. Se você tem algum problema de mau hálito, não se isole. Procure ajuda, procure tratamento. Quanto mais você se isolar, mais você está prejudicando. Isso é importante, por isso que a gente está abrindo esse debate aqui no Supermanhã, né? A gente, claro, tem transmissão pelo YouTube, mas o segredo do rádio é essa ideia da gente chegar até você aí sem te incomodar, mas falando desses temas que tem a ver com a sua saúde. Tudo isso que o Marcos está falando tem a ver com a sua saúde, né? Saúde bucal, é o convívio social. Eu fiquei impressionado com essa fala dele aqui, que em função do mau hálito, tem pessoas que no futuro vêm até ter problemas psicológicos, isso é muito sério, né? Então, por isso que a gente está buscando esses caminhos também para te ajudar. Então a ideia é que esse debate ele não se esgote aqui, para que a gente possa manter esse canal aberto, já que ele próprio está dizendo, essa dica do e-mail eu achei perfeito. Você tem alguém que tem um problema, mas não tem lá aquela intimidade, aquela habilidade para falar sobre essa questão do mau hálito, pega o e-mail da pessoa, entra no site e aí ela vai receber um e-mail com dicas, sem, claro, constrangimento algum, mas principalmente com orientação. E é um movimento nacional, né, doutor Marcos? Isso, em todo o Brasil, Associação Brasileira de Halitose. Vou repetir o site, abha.org.br. Assim que abrir o site, você procura lá o banner do SOS Mau Hálito. Tem tudo explicado, tem o modelo da carta que a pessoa vai receber e, como a gente falou, é anônimo. Você jamais será identificado. E aí a gente tem recebido vários, vamos dizer, e-mails elogiando esse serviço. A Associação Brasileira, inclusive agora em julho, dia 17 de julho, vamos ter o Encontro Brasileiro de Halitose dentro de um congresso internacional do Rio de Janeiro. Quer dizer que a questão é séria, é pesquisada e tem esse movimento nacional reunindo profissionais. Reunindo profissionais, né? Todos dentistas em toda a região. Eu sou alagoano, morei 30 anos em São Paulo, tem quase 3 anos que eu estou aqui e eu fui presidente dessa associação brasileira quando eu morava em São Paulo. Então é uma associação que trata com muito cuidado, com respeito e com muita ajuda. Não existe produto milagroso, não existe venda, então existe um comércio por trás disso tudo. E a gente trata sempre... Sim, esses enxaguantes bucais. E geralmente, às vezes, com álcool que prejudicam.
Então a Associação Brasileira trata com respeito, com dignidade, sempre dando a orientação melhor que é possível. Doutor Marcos, estou à disposição, hein? Não só porque você é xará, também vai participar da Corrida dos Carecas, Vamos lá. e também que você está tendo coragem aí de abordar esse tema. Isso sim é que é saúde pública de um modo geral, né? A gente se dispor a conversar sobre isso com as pessoas que estão nos acompanhando. Como todos os profissionais liberais que vêm por aqui, a gente sempre costuma dar alguma toque, caso o senhor queira, aonde pode encontrá-lo, se tem algum trabalho para ser divulgado, fica à vontade, doutor Marcos. Eu gosto sempre de divulgar o meu Instagram, que é onde eu dou muitas dicas quase diariamente sobre tudo de saúde bucal. Então, se você procurar no Instagram, @dr, né, doutor.marcosmoura, tá? Ou digitar no Google mesmo, Marcos Moura, que você vai me encontrar lá, que eu sempre estou divulgando. Deu sorte, ó, ficou com o Instagram com o nome real dele, porque às vezes quer botar underline, tem que botar número, tem que ser aquilo. Doutor Marcos Moura, né? @doutor Marcos Moura, você pode conversar com ele também no Instagram. E o doutor Marcos vai voltar aqui, hein? Essa conversa foi legal, tem coisas pra gente aprender ao longo do tempo, já que o objetivo é prestar serviços à opinião pública, estamos aqui também à disposição. Bote a boca no trombone, mas bote a boca com bom hálito, né? Isso aí. Doutor Marcos, até a próxima, bom dia. Até a próxima, bom dia, muito obrigado. Valeu, vamos sair um pouco daqui, vamos para Holanda, porque a Adriana Costa Vandezan, minha amiga, tá por lá, tem informações. Fala daí, Drica, bom dia.